Fala galera, tranquilo? Gotti de novo aqui com vocês. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer revisão sobre isomeria, tá? Um assunto mega interessante, você tem que estar preparado para fazer ele, que, é recorrente em todas as provas e é um assunto com um grau de dificuldade legal, né? Não tem questões muito difíceis assim. Então vamos olhar a primeira questão que eu peguei aí. Questão desse ano, né? Unifesp. O lactato de mentila é um éster utilizado em cremes cosméticos para a pele, com a finalidade de dar a sensação de refrescância após a aplicação. Esse éster é obtido pela reação entre o mentol e o ácido lático, cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir. Aí tem o mentol e o ácido lático. A. Cite o nome da função orgânica comum ao mentol e ao ácido lático. Indique na estrutura do ácido lático, reproduzido abaixo, o átomo de carbono assimétrico. Bom, então a gente vai ter que analisar primeiro aqui uma parada sobre funções, né? Se você reparar bem, no mentol eu tenho aqui uma hidroxila ligada a um carbono saturado, então isso aqui é um álcool. E aqui, nosso ácido lático também tem uma hidroxila ligada a carbono saturado, então temos um álcool. Então, quais são as estruturas que estão comum, a função comum entre o mentol e o ácido lático? Função álcool. Essa é a função comum. Aqui a gente também tem, né, uma carboxila, então temos um ácido carboxílico. Ok? E ele pede para a gente marcar o átomo de carbono assimétrico, né? O que é carbono assimétrico? É o carbono com 4 ligantes diferentes, né? A gente já está ligado como que é. A gente representa ele genericamente sendo assim, ó, R1, R2, R3 e R4, sendo R1 diferente de R2, diferente de R3, que é diferente de R4. Então, qual é o nosso carbono assimétrico aqui? O nosso carbono assimétrico aqui é esse aqui, que a gente representa com um asterisco, ok? Esse é o carbono assimétrico, tá? Se você quiser desenhar ele aqui de ladinho para você ver, é um carbono, né? Aí ele está aqui ligado a um carbono, né, com dupla O, que a gente vai desenhar aqui como se fosse a carboxila. Para baixo e para frente, ele está com uma hidroxila. No mesmo plano aqui, ele tem um CH3. E aí, provavelmente para trás, ele vai ter um hidrogênio. Tranquilo? É esse carbono que está aqui. Vamos ver a estrutura B, né? A pergunta B. Utilizando fórmulas estruturais, escreva a equação química que representa a formação do lactato de mentila a partir do mentol e do ácido lático. Analisando a estrutura do lactato de mentila, justifique por que o éster apresenta baixa solubilidade em água. Bom, vou pegar aqui uma página em branco para a gente poder fazer isso com mais calma, né? A gente tem o ácido lático e temos também um mentol, tranquilo? E aí a gente vai ter uma reação aqui entre eles. Bom, que reação é essa? Nós temos um ácido, nós temos um álcool, é a reação de esterificação. Então eu tenho aqui a hidroxila saindo, aqui fica mais, tem o hidrogênio saindo mais, o O fica menos. Aí eu vou juntar positivo de um com o negativo do outro. No caso, o H+, mais OH-, você sabe, vai formar água. Tranquilo? E aí a gente vai ter a formação de quê? Do nosso lactato de mentila, que é essa substância aqui, que é um éster, mais a água, né, que é um produto da reação. Tranquilo? Então aqui nós temos o ácido lático. Aqui nós temos o mentol. E aqui temos o lactato de mentila. Show de bola? Vamos ver o que ele pede mais. Ele pede também, analisando a estrutura do lactato de mentila, justifique por que esse éster apresenta baixa solubilidade em água. Bom, se você analisar aqui, nós temos uma hidroxila e nós temos aqui um carboxilato, né? A hidroxila é uma estrutura bem polar, né? Mas o carboxilato nem tanto, assim, né? E olha a quantidade de carbonos, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos e só 2 grupos polares. Então, esse cara não pode ser considerado uma substância polar, né?
A gente tem uma média mais ou menos de um grupo funcional polar, né, tipo uma hidroxila, uma carboxila, para 4 carbonos mais ou menos, para a gente considerar polar. Então, a justificativa é a cadeia possui muitos carbonos e poucos grupos polares, o que faz prevalecer seu caráter apolar, o que faz ser pouco ou insolúvel em água. Aí você pode botar aqui que a água é polar. Ok? Então vamos para a próxima. 2. Um aluno, durante a aula de Química Orgânica, apresentou um relatório que indicava e associava alguns compostos orgânicos com um tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentavam. Ele fez a sequência de afirmativas acerca desse composto da isomeria correspondente. Os compostos butano-2-ol, butano-2-ol apresentam isomeria de posição. Os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, metameria. Os compostos etanoato de etila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam correta relação química em compostos orgânicos citados no tipo de isomeria plana correspondente são apenas... Então, bom, a melhor forma que você consegue fazer isso é desenhando a molécula. Vamos pegar o primeiro, né? Ele está falando do butano 1-ol e do butano 2-ol, certo? E ele diz que eles são isômeros de posição. Se você reparar bem, a diferença é na posição mesmo da hidroxila. Então, posição. Vamos para o 2. Na afirmativa 2, ele diz que tem o composto pente-2-eno, então 1, 2, 3, 4, 5, 2-eno, e o 2-metil-but-2-eno. But, 2-eno, 2-metil. Tranquilo? E ele diz que a diferença desses caras é a cadeia. Bom, sim, se você reparar, eles possuem a mesma forma molecular, né? E eles também, a diferença são dois insaturados, só que uma cadeia normal aberta, outra cadeia ramificada. Então é cadeia. A isomeria de cadeia. Vamos pegar o exemplo 3. O propanal e a propanona. Então, propanal e a propanona. O propanal e a propanona apresentam isomeria de compensação, metameria. Não, né? Isso aqui é isomeria de função. A função deles é diferente. E aí vamos para o 4, para acabar. Ele está falando do etanoato de metila e o metanoato de etila, né? E ele está falando que esses caras têm isomeria de função. Não, são ambos ésteres, né? Isso aqui é uma isomeria de compensação, né? Então, metameria. Bom, dessas aqui, né? A afirmativa 3 e 4 está errada. Então, as afirmativas certas, 1 e 2, gabarito, letra A. Vamos seguir. Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C2H6O. Entre os componentes da mistura ocorre isomeria plana, do seguinte tipo. Bom, aqui o segredo é você ficar desenhando mesmo, né? Eu tenho 2 carbonos, né? E eu quero fazer algumas opções, né? Um deles é um álcool, né? Essa fórmula aqui, C2H6O. Você pode conferir aqui, né? 2 carbonos, C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, H6O. Tranquilo? Qual é a outra fórmula que a gente pode ter? A gente pode também ter um éter. Tranquilo? Também vai dar a fórmula C2H6O. 2 carbonos, C2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6O. Então ele também tem essa fórmula. São as duas únicas possíveis. Se você quiser, né, é interessante lembrar que a isomeria de função ela é limitada, né? Existem algumas funções que podem parecer. Álcool e éter é uma delas. Então, com essa fórmula, se você consegue fazer um álcool, você consegue fazer um éter isômero dele. Ok? Que tipo de isomeria é essa que está acontecendo? Isomeria de função. Tranquilo? Bom,
Vamos para a próxima. Os ovos de galinha possuem uma composição de aminoácidos importantes para a síntese de proteínas. Observe as fórmulas estruturais de 3 desses aminoácidos. Aí está a leucina, isoleucina e fenilanalina. Indique o tipo de isomeria plana que ocorre entre a leucina e a isoleucina e indique o aminoácido que possui 4 isômeros oticamente ativos. Bom, ele quer a diferença entre a leucina e a isoleucina. Se você reparar bem aqui, a diferença entre um e outro é a posição da minha ramificação metil, né, da minha metila. Então, indique o tipo de isomeria plana. Isomeria plana de posição entre leucina e isoleucina. Indica o aminoácido que possui 4 isômeros oticamente ativos. Para possuir 4 isômeros oticamente ativos, vamos fazer aqui a conta, né, rapidinho. O número de isômeros oticamente ativos de qualquer molécula é igual a 2 elevado a n, sendo n número de carbonos assimétricos, né? Para 2 elevado a n ser igual a 4, isso me significa que o meu n tem que ser igual a 2, né? Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então eu preciso de 2 carbonos assimétricos, né? Isso aqui é o número de carbonos assimétricos. Bom, então eu vou procurar lá o número de carbonos assimétricos das moléculas. Aqui eu tenho um carbono assimétrico, né? A gente representa ele com um asterisco. Aqui, então, eu também tenho, né? Porque esse aqui também é um carbono assimétrico igual ao outro. E aqui nós temos outro carbono assimétrico. Aqui nós temos um único carbono assimétrico. Em qual delas, então, existe 4 isômeros opticamente ativos? A isoleucina, isômeros opticamente ativos. Ok? Em seguida, determine o número de oxidação carbono insaturado presente nos 3 aminoácidos e represente a fórmula estrutural da fenilanalina. Primeiro, ele quer o número de oxidação, o NOx, do carbono insaturado que está presente nos 3, né? Que aí, se você ver aqui, é esse carbono aqui. Se você olhar bem, esse carbono tem essa estrutura aqui, ó. C-O simples. OH simples. CH. E aqui para baixo tem que ter um hidrogênio. Bom, como que a gente faz para calcular o NOx desse cara? A gente vai ver quem está atraindo elétrons, né? Entre carbonos, ninguém atrai elétrons. Entre carbono e oxigênio, quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Aqui fica menos, aqui fica mais. Entre carbono e hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono. Então, o carbono atrai menos, mais e menos, né? Entre carbono e oxigênio, o oxigênio atrai 2 vezes, porque eu tenho 2 ligações. Então, aqui é 2 menos e aqui 2 mais. Aí eu vou fazer agora o resultado desses mais e menos, né? Eu tenho mais, 1 menos e 2 mais. 1 mais e 1 menos somem, então o NOx dele é 2 mais. O NOx do carbono insaturado, o NOx do carbono insaturado é mais 2. Show de bola? E represente a estrutura da fenilanalina empregando a notação em linha de ligação, sabendo que a R é um radical benzil. Eu vou precisar de uma área em branco, né? Para a gente entender isso, você tem que entender o que é o benzil. O benzil, ele não é nada mais nada menos do que a ramificação do tolueno. Então aqui a gente tem o tolueno, né? Metilbenzeno, tolueno. E aí, se esse tolueno vira um radical orgânico, ou seja, se ele perde um elétron para que a gente possa fazer uma ligação química, né? Se ele vira uma ramificação, ele vai se chamar benzil. Então você tem que juntar o benzil ali onde está escrito a R, né? Nós temos, só dar uma olhadinha aqui, essa estrutura aqui, ali, sem o AR, né? A mina aqui, e aqui a gente vai botar o nosso benzil, né? Esse carbono aqui ele existe, aí a gente vai, e a partir daqui, faz o radical. Então, a estrutura em bastão seria essa aqui. Ele pede só a estrutura em bastão de linha, sabendo o radical benzil. Então, essa aqui é a última resposta que a gente tem. Tranquilo? Vamos para a próxima. O citral, substância de odor forte cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como capim-limão,
cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma das aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por eles. Sua fórmula molecular é C10H16O e a cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e nos grupos substituintes metila, nos grupos 3 e 4. O citral possui 2 isômeros geométricos, sendo trans o que contribui para o odor mais forte. Para que consiga atrair um número de abelhas para determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto utilizado é... Bom, ele deu várias características aqui na molécula e a gente vai ver quais são elas, né? A fórmula é C10H16O. Ele tem que ter uma cadeia alifática, ou seja, não pode ser aromática, de 8 carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todas aqui têm cadeia de 8 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso. Todas têm cadeia de 8 carbonos. Até agora a gente não consegue eliminar nenhuma. 2 insaturações. Então, a gente pode ver se tiver mais de 2. Todas têm 2. Então, até aí, ok. No carbono, 2 e 6. Aí a gente pode começar a contar aqui. Carbono 1, 2. Então, insaturação carbono 2. 3, 4, 5, 6. Também saturação 6. 1, 2. Saturação 2. Outra também são 6, que a cadeia é igual. 1, 2. E saturação 2. 3, 4, 5, 6. Também tá. 1, 2. Tá. 3, 4, 5. Aqui já não pode ser. Então, essa aí já foi. 1, 2. 3, 4, 5. Bom, já conseguimos eliminar 2. Restam 3. 2 grupos substituintes metila, ou seja, 2 ramificações metila, no carbono 3 e 4. Tá no carbono 3 e no carbono... 4 não, 7. 4, 5, 6, 7. Então, esse aqui também dá dentro. 1, 2. Então, já não pode ser, né? Esse aqui tá no 2, não pode ser. 1, 2, 3. Pode ser, tá dentro. 4, 5, 6, 7. Tá dentro também. 1, 2, 3, tá dentro. Oh, mas isso aqui já era, né? Já tinha saído. Então, a gente já eliminou mais uma, fica com 2 agora opções. E o citral possui 2 isômeros geométricos, o cis e o trans, sendo trans o que contribui mais para o cheiro, né? Para o odor que atrai a abelha. Então, a nossa função aqui é descobrir quem é o cis, quem é o trans, né? Aqui para baixo a gente tem um CH3 e aqui nós temos um hidrogênio. Aqui nós temos um CH3, né? E aqui um hidrogênio. Se você reparar bem, nesse aqui, os mais leves, né? Você concorda que isso aqui é bem mais pesado que o CH3? Tá para cima. E aqui o mais pesado tá para baixo. Então, o mais leve para baixo de um lado, né? Você lembra que você tem que traçar um plano aqui para ver. O mais leve em lados opostos. Esse aqui é o isômero trans. Aqui nós temos o mais leve no mesmo lado. Então, esse aqui é o isômero cis. Ele quer exatamente o trans. Então, gabarito letra A. Isomeria é um fenômeno pelo qual 2 substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, que apresentam estruturas diferentes, ou seja, um reagente dos átomos diferentes em cada caso. Observe a estrutura a seguir com a mesma fórmula C4H10O. Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria. Então, ele está falando que a 2 e 3 é a isomeria de função. 2 e 3, se você olhar, a função é álcool. Então, não pode ser função. Aqui, ó. Álcool. A isomeria de cadeia entre 3 e 4. Se você ver, a 3 é um álcool e a 4 também é um álcool. Qual a diferença entre a 3 e a 4? Cara, nenhuma. Né? Nenhuma aqui. A não ser que a 4 tem um CH2 aqui, né? E esse carbono, então, estaria fazendo 5 ligações, então isso aqui nem poderia existir. Então, entre a 3 e a 4 não existe isomeria de cadeia, porque a 4 nem existe essa molécula. C. Isomeria de compensação entre 1 e 5. Se você vê a 1, eu tenho um éter, a 5 também tem um éter. E quando o oxigênio de cadeias heterogêneas está em lugares diferentes, nós temos a tal da metameria, ou isomeria de compensação. Então, sim, gabarito letra C, vamos ver a D só para garantir. Isomeria de posição entre 2 e 4. 2 e 4, não pode ser isomeria de posição, que aqui é um álcool, e 4 nem existe a cadeia, né? Então, vamos seguir. 7. Uma das etapas do ciclo de Krebs, a enzima
isomeritase catalisa a isomerização do citrato em isocitrato, de acordo com a seguinte equação química. Está aqui a equação química. A isomeria plana que ocorreu entre o citrato e o isocitrato é denominada de... Bom, se você olhar aqui, o que muda entre os dois é a posição da hidroxila só, né? Então, a diferença desses caras aqui é a posição, isomeria de posição. E vamos para essa última aí. Os ferormônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro ferormônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da piscina. Um dos ferormônios em ações de controle inicial de pragas está de acordo com o modelo preconizado na agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado o quadro. Aí esse quadro aqui está dizendo qual é o nome do inseto, qual é o nome do cultivo e a substância que pode ser usada no controle dele. Considerando essas substâncias, essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentado pelo ferormônio utilizado no controle do inseto. E aí, se você ver aqui, o bombicol ele tem duplas ligações, né? Duplas ligações, onde os seus ligantes são diferentes. Então, esse cara aqui possui isomeria geométrica, né? A isomeria cis-trans. Cis-trans. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é procurar quem pode ter isomeria cis-trans. Essa molécula aqui não tem isomeria cis-trans, não tem nem dupla. Essa aqui também não. Essa aqui tem dupla, né? Só que não é nesse carbono. E nesse aqui também não pode ser porque, olha, 2 radical metila. Não é nesse carbono. Essa molécula aqui, esquece, não tem dupla também. A única que apresenta duplas ligações é essa daqui, olha. 2 duplas ligações, né? Então, é a da plantação do tomate. E eu não consigo nem falar esse nome, né? Scubipaupudis absoluta. É esse inseto aí que é controlado com essa substância que parece com questão de isomeria. Bom, galera, espero ter te ajudado de verdade, né? Uma aula sobre exercícios é sempre importante pra gente ver uns exercícios clássicos. Façam exercícios, me procurem para tirar dúvida, é sempre muito interessante você fazer exercício, ok? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.